Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Comentários de Quinta, o último do ano de 2024. E como não poderia deixar de ser, foi presença cativa aqui o ano inteiro, mais uma vez. Temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, hoje em dia, quem profere as decisões mais inovadoras, mais de vanguarda, aquelas que merecem maior destaque, pelo menos no campo do direito processual penal. E dessa vez, uma decisão de um ministro, um desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o ministro Otávio de Almeida Toledo. Ministro Otávio, ele profere a seguinte decisão, que é a decisão no habeas corpus número 876.910 de Pernambuco, que teve como impetrante Maíra Joane Marinho da Silva Corrêa, impetrado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, qual foi o caso aqui? Como diz a ementa, se trata de uma investigação de tráfico de drogas. E aí vou resumir aqui bastante para vocês, para passar aqui já a bola para que o Marcos possa comentar, que durante a operação, durante a diligência policial, houve, como infelizmente acontece com bastante frequência, muito mais frequência do que deveria acontecer, sobretudo se levarmos em consideração que não deveria acontecer nunca. Mas para usar aí a teoria que muitas vezes a Polícia Militar gosta de usar de frutas podres, acaba sendo um cesto com tantas frutas podres que a gente não sabe se vale a pena ainda investir nesse cesto. Talvez o cesto esteja podre, né? Talvez. Toda vez que se coloque alguma fruta lá, ela apodreça. Muito bem, difícil aqui falar fruta diante de uma situação dessa, mas apesar de estarmos aqui em tom jocoso, a situação é séria, porque é aplicação de tortura para obtenção de informações. Então, o cidadão aqui na operação ele foi vítima de violência policial, infelizmente não um caso isolado. E a decisão aqui do ministro Otávio é de entender, mencionando inclusive que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a necessidade da regra de exclusão. Ou seja, a partir do momento que existe a tortura empregada numa diligência, é óbvio que não se pode, em hipótese nenhuma, ser condescendente com ela. Ou seja, entender que ela é algo secundário. E a partir da tortura, a gente vai penalizar o torturador e toca lá a pelota e segue o jogo. Não, não é. A tortura é algo extremamente contundente, que vicia um processo. Em que pese o ministro aqui, desembargador convocado, ele ter deixado claro, ele dá provimento, mas ele entende que concerne ao juiz de primeiro grau analisar até onde se incide, né? Até onde é o âmbito de incidência aqui da anulação aqui do ato maculado pela tortura, e o meu amigo Marcos vai trazer mais detalhes para vocês. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Comentários de Quinta. Bom, o caso, como o André disse, é um caso delicado, um caso de tortura ou maus tratos, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, a polícia tinha vários mandados de busca e apreensão para ser cumprido em vários municípios, né? Numa operação. E uma dessas equipes da polícia, no momento do cumprimento desse mandado, ela acabou, de certa forma, violando, né, um direito básico, né, de proteção do indivíduo, um direito humano básico, e torturando, né, ou tratando de forma desumana as pessoas alvos desse mandado de busca e apreensão. Como o André falou, não é um caso isolado aqui no Brasil de violência policial. Na verdade, eu diria também, como eu disse no vídeo passado, mas não relacionado a isso, mas é diário. É uma violência diária. E todo dia há uma notícia de algum tipo de violência policial. Porque violência policial não é só matar alguém, não é só torturar alguém. Tem vários níveis e âmbitos dessa violência. Nesse caso aqui foi mais grave porque houve uma violência, né? No caso aqui
tratado pela gente, que foi chamado de tortura, né? Onde não havia somente, e vejam que eu não estou querendo deslegitimar a palavra da vítima aqui, mas não havia somente a palavra do paciente aqui do HC. Havia também um laudo, uma prova documental, um laudo do ML, onde o próprio laudo, ele disse que houve esses maus tratos em relação a essas pessoas. Como em resumo, né, no laudo dizia que havia danos físicos que iam encontro a possibilidade de um soco no rosto da pessoa, no lábio da pessoa, na boca da pessoa. Nesse caso aqui, eu acho interessante a gente falar também, e já falei isso em outros vídeos, e eu acho muito interessante quando os tribunais superiores eles utilizam de decisões de cortes, né, interamericanas, no caso aqui a Corte Interamericana, e de artigos ou dispositivos relacionados a pactos, né, e tratados internacionais. No caso aqui, como o André falou mais cedo, utilizou-se da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José de Costa Rica, e da Convenção de Política, Acho que é o Pacto Político... Pacto Internacional sobre Direitos Civis Políticos. Foram esses dois que foram utilizados aqui na decisão do ministro Otávio. E eu acho muito interessante porque é raro ser utilizado da próprio ministro, da própria Corte Superior, utilizar de dispositivos, apesar de serem, no mínimo, considerados como supralegais aqui, ou seja, estão acima da lei. Se for relacionado a direitos humanos e passar lá, né, por 3/5 do Congresso, é equiparado à emenda constitucional, ou seja, tem força de norma constitucional. E é muito pouco usado ainda, apesar de ser usado mais pelos tribunais superiores, STJ e STF, era para ser muito mais usado quando não é tão usado assim. Então, eu sempre destaco quando há um voto de algum ministro que fale dessas convenções e desses tratados internacionais. Nesse caso aqui, essa regra de exclusão, eu quero ler um trecho da decisão aqui. Por favor, produção da página 7 e 8. Tá entre a página 7 e 8. Quando fala a Corte Interamericana de Direitos Humanos... Aí. Ela fala aqui, ó. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já se debruçou sobre o tema, sob a ótica de seus efeitos nas provas produzidas nesse tipo de situação. Ao decidir o caso Montesinos Meja versus Equador, em 2020, o Tribunal Continental anotou o seguinte, aí vem em espanhol, né? Vou tentar traduzir aqui, é uma tradução simultânea. A Corte já observou que a regra de exclusão de provas obtenidas mediante tortura ou tratamento cruel e inumanos, né, que é o chamado regra de exclusão, foi reconhecida por diversos tratados e órgãos internacionais. Então, é intrínseca aqui mais no final, né, ali destacado, é intrínseca a proibição de tais atos. E, a respeito, a Corte considerou que essa regra ostenta um caráter absoluto e inderrogável. Ou seja, não há que se falar, como foi falado mais cedo, não, vamos relativizar aqui porque ia ser encontrado de qualquer forma, porque foi falado. Não importa a forma que se encontra. Foi feito por meio de tortura ou por meio de algum maus tratos, essa prova tem que ser considerada ilegal dentro do processo penal, porque senão vai virar algo comum, como a gente já pode dizer que ainda é, né? A gente está tentando tirar há muito tempo as ilegalidades feitas por meio de violência, especialmente por violência policial do processo. Então, não há que se falar em relativização de meio de prova obtido por meio de tortura ou maus tratos policial. A gente tem que simplesmente excluir, colocar de forma absoluta para fora do processo sem poder utilizar. E mais, o juiz que teve acesso a essa prova ser substituído, porque não adianta nada a gente dizer, não, tira aqui essa prova. O juiz já está contaminado, aquele juiz que já teve acesso àquela prova obtida por meio de tortura ou violência. Já está contaminado. Ele tem que ser substituído.
Ah, mas isso vai ser muito caro, vai demorar. Não importa. A consequência de um maus tratos e de uma tortura é essa. Não poder utilizar essa prova no processo. Ah, mas só tem essa prova. Absolve. Aí não tem o que fazer. Absolve. Então, a gente tem que ser muito duro e muito e não ter relativização em relação a questões relacionadas à tortura e à violência do Estado, porque a gente já sofreu muito, a humanidade já sofreu muito com isso ao longo de décadas e séculos, eu diria. Bom, continuando em relação aqui ao caso, foi alegado, né, a violência, tanto pelo paciente, por depoimento dele, quanto por essa prova documental produzida pelo IML, né? E o que é que aconteceu em relação a esse caso? Como era uma operação com várias equipes de polícias em vários municípios, o ministro ele entendeu que ele não tinha como anular todas as operações. Ele tinha... o que é que ele fez? Ele disse que era para o juízo de primeira instância verificar quais dessas provas teriam que ser derivadas, né? Seriam anuladas por derivação. Porque, como existiam outras equipes em outros municípios, ele não quis vincular tudo e destruir tudo e anular tudo por causa de uma violência em uma dessas buscas em apreensão. Então, ele não teve como trancar a ação nesse caso. O que é que ele fez? Ele relaxou a prisão, nesse caso, né, do paciente que teve esses maus tratos, essa tortura contra ele, e aplicou medidas cautelares diversas da prisão em relação a esse paciente específico. Eu, particularmente, acho que não deveria ter nem medida cautelar, porque se está relaxando por uma prisão ilegal, por causa de tortura, não era nem para ter medida cautelar relacionada a esse paciente. Era para tudo relacionado a ele ser descartado. Inclusive, uma medida cautelar. Ah, mas o crime é grave. Não importa. A gente não pode relativizar a tortura, especialmente a tortura vinda do Estado, a tortura policial aqui, para dizer, ah, não, mas é grave. Não importa. Tortura é para ser descartada. A prova por meio de tortura é para ser descartada, absolutamente descartada. Então, foi isso que o ministro Otávio entendeu. Ele não quis trancar a ação completa, porque existiam várias operações em vários municípios, feitas por várias equipes da polícia. Ele apenas relaxou a prisão do paciente aqui e impôs outras medidas cautelares diversas da prisão. Não poderia aqui deixar de destacar a tradução simultânea do meu companheiro. A regra de exclusão de provas obtenidas mediante... mas é isso aí. A tradução simultânea tem esse problema. Só queria destacar aqui, Marcos e pessoal, eu fui consultor de audiência em audiência de custódia por quase um ano, representando o CNJ, e uma das nossas pautas era a questão da tortura. Então a gente pôde presenciar um pouco mais de perto, aqui em território, em Alagoas, como é difícil os peritos se manifestarem acerca da tortura. Então eles alegam muito comumente falta de meios para atestar que houve uma tortura. A imensa maioria dos laudos, inconclusivo, pode ter sido uma queda, pode ter sido um corte, correu, caiu, se cortou, não dá para afirmar. Para minimizar isso, existe um tratado de Istambul, que institui o protocolo de Istambul, que determina como é que deve ser feita a tortura, de forma mais pormenorizada, para se evitar esse problema. Infelizmente, a implementação desse tratado demanda verba, empenho, ou seja, tudo o que o Estado não quer fazer para salvaguardar garantias fundamentais. A partir disso, só tenho a chancelar aqui o que foi trazido pelo meu companheiro Marcos, agradecer a sua audiência, desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que nos acompanhe ainda, siga conosco, porque em 2025 tem mais. Feliz Ano Novo! Tchau, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até 2025. Um abraço.